Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós iniciamos nosso estudo de hoje e somos muito gratos ao Senhor por chegarmos até aqui estudando as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E eu tenho certeza que aprendemos muito. Eu particularmente aprendi muito em todos os estudos que a gente faz. Chorei, foi muito emocionante a experiência dele. E chegamos na reta final. Hoje o tema é Condenado à Morte, o capítulo 50 do livro Atos dos Apóstolos. Eu recomendo vocês leiam esse livro minuciosamente, vocês vão aprender muita coisa. E quem está conosco hoje é o missionário Ismael Labre. O Ismael também ele é departamental jovem aqui da ASPA, e ele que vai concluir essa série com esse tema, Condenado à Morte, finalizando a história, a experiência do apóstolo Paulo. Bom dia, Ismael. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graças a todos. E com você a palavra. Bom dia. Graças a Deus. Muito obrigado. Antes de nós prosseguirmos neste capítulo, eu quero voltar às páginas anteriores, aqui na página 507 do nosso livro, Atos dos Apóstolos, para a gente iniciar o estudo. É uma reflexão que eu quero tirar de nós nesta manhã. Então, na página 507 do livro Atos dos Apóstolos, ele traz aqui a seguinte mensagem, que, assim, uma grande reflexão para nós, hoje, nos dias que vivemos. Então, fala assim: o que a igreja necessita nesses dias de perigo é de um exército de obreiros que, como Paulo, se tenha educado para a utilidade, que tenham uma profunda experiência nas coisas de Deus, e que sejam cheios de fervor e zelo. Necessita-se de homens santificados e abnegados, homens que não se esquivem à prova e responsabilidades, homens que sejam corajosos e verdadeiros, homens em cujo coração Cristo está formando a esperança da glória. Que os lábios tocados com santo fogo preguem a palavra. Por falta de tais obreiros, a causa de Deus define, e erros fatais como mortal veneno pervertem a moral e destroem as esperanças de grande parte da raça humana. Então, o que a igreja hoje necessita? De jovens que se dediquem ao Senhor, assim como Paulo, se dedicou. Então, Paulo, quando foi que ele teve ali o encontro com Cristo? Quantos anos tinha Paulo quando teve o encontro com Cristo? Os irmãos lembram? Na verdade, no livro aqui do Atos dos Apóstolos não fala, mas segundo a história, segundo alguns historiadores, Paulo tinha 28 anos de idade quando teve o encontro com Cristo. Então, até ali, Paulo tinha sido um judeu fervoroso e perseguidor de cristãos. Só que quando, com 28 anos, ele teve aquele encontro com Cristo, e a partir dali a sua vida mudou. E quando a gente viu na história, foi um grande evangelista. Ele tinha esse dom de evangelista e também tinha um dom de apóstolo, só que o dom que enfatizava mais na vida de Paulo era de evangelista. Por quê? Porque o evangelista é aquele que funda a igreja, aquele que leva o evangelho, aquele que traz a verdade àqueles que não conhecem. Já o apostolado é aquele que, é mais a questão de administração de igrejas em si. E Paulo, ele foi um grande fundador de igrejas, por isso que ele fez aí, a gente viu aqui neste livro, fez várias viagens, e aí ele funda várias igrejas. Uma das igrejas que mais se destaca na vida de Paulo é a igreja de Corinto, e a partir daquela igreja de Corinto, agora ele exerce o dom do apostolado. Foi um grande homem. Só que naquela época, diferentemente da nossa época, a igreja estava sendo perseguida pelas autoridades. E agora, neste capítulo 50, nós vemos que Paulo agora é condenado à morte. E nessa época, Paulo tinha qual idade quando ele foi condenado à morte? Quem se arrisca em falar aí?
Qual a idade que Paulo tinha quando foi condenado? 83? Qual, irmã? 83 anos? Quando nós estudamos a história dos apóstolos e dos patriarcas, eles não tiveram assim uma idade acima de 70. Aqui Paulo ele tinha por volta dos seus 67 anos, quando ele foi condenado à morte. Então, é bom saber. Ele tinha essa idade, né, segundo a história. E ele foi condenado à morte. Ainda para os nossos dias, o homem com 67 anos ainda está com vigor de pregar. Só que Paulo, devido a ele ter se dedicado tanta energia, tanta força, já era um homem muito cansado. E aí quando a gente vai lá para Filipenses, no capítulo 1, 21, nós vemos que o desejo dele era descansar, ele já estava assim, muito cansado. Ele fala, né, olha, portanto, o viver é em Cristo e o morrer é lucro. Lá, quando ele escreve a carta aos Filipenses, é como se alguém que já estivesse cansado já procurasse uma aposentadoria, só que diferente de Paulo, ele procurava descanso em Deus. Então, se ele escreve lá, se eu viver em minha vida, ainda vou me dedicar ao Evangelho, mas eu prefiro descansar. Mas para o proveito da igreja, eu tenho ainda que viver alguns anos aqui, né? Então, nós vamos agora entrar para o capítulo 50. E aqui nas páginas iniciais, falamos sobre Nero. Paulo fez um grande discurso a Nero. Ele ficou tão, assim, tão impactado com aquilo, foi tão profundo as palavras de Paulo, que ele não teve força ali num primeiro momento, nem para condenar e nem para absolver Paulo. Mas só que, como nós sabemos na história, Nero era um homem perverso, um homem muito mau, e que Satanás estava atuando ali, através da sua vida, né? E ele condenou Paulo à morte. Só que um detalhe interessante é que Paulo, apesar de ele era judeu, ele tinha também nacionalidade romana. Então ele não poderia ser ali uma morte, ele não poderia, assim, ser alguém que viesse sofrer bastante e trazer uma vergonha para ele. Então ele foi condenado à morte de decapitação, né? Ele foi decapitado. E aqui eu quero ler a primeira parte aqui da página 509, que fala o seguinte aqui, ó. Paulo foi levado reservadamente ao lugar da execução. A poucos espectadores se permitiu estar presente, pois seus seguidores, alarmados com a extensão de sua influência, temia que fosse ganhos conversos para o cristianismo por meio das cenas de sua morte. Mas até os soldados empedernidos que acompanhavam ouviram as suas palavras e com espanto o viram animado ao mestre alegre à vista da morte. Para alguns que testemunharam seu martírio, o espírito de perdão que manifestou para os seus assassinos sua inabalável confiança em Cristo até o último momento mostraram ser um cheiro de vida para a vida. Muitos aceitaram o Salvador que Paulo pregava, sem demora selaram destemidamente com sangue a sua fé. Então, até mesmo que no momento da sua morte, Paulo foi um pregador e influenciou a outros para a salvação. Agora, diferentemente de Pedro, quando Herodes queria apresentá-lo ao povo e naquela festa sagrada queria matar Pedro na frente de todos, Nero, com Paulo, ele decidiu que ele não seria morto perante a multidão, mas para um grupo reservado, porque ele temia ali o cristianismo, né? Temia que através da morte de Paulo muitos fossem convertidos, porque até mesmo ali na casa de Nero, quando Paulo estava preso, pregou o evangelho lá dentro, e alguns foram convertidos ali. Então, nos últimos momentos de sua vida, Paulo não estava perante a multidão, não tinha muitas pessoas ali com ele, apenas um pequeno grupo reservado. E aqui nós vemos, irmãos,
que, apesar de estar à beira da morte, Paulo ele tinha uma total confiança em Deus. E aí eu quero ler também, aqui na página 510, fala o seguinte aqui, ó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Sua suficiência não estava em si mesmo, mas na presença e na operação do Divino Espírito, que lhe enchia o coração, e levava o cativo todo o entendimento de Cristo. O profeta declarou: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, aquele que confia em ti. A paz celestial que o semblante de Paulo irradiava veio muitos conversos para o Evangelho. Então, aquele pequeno grupo que estava ali nos últimos momentos da vida de Paulo, viu no seu rosto a alegria, a paz celestial. Não era alguém que estava assim angustiado à beira da morte, não era alguém que estava desesperado porque ia morrer, mas era alguém que sentia uma paz do céu, apesar do perigo da morte, apesar da sentença ser dada, apesar de ser condenado a morrer, ele ainda tinha assim, uma alegria do Evangelho, né? E aqui eu quero ler também uma outra passagem que eu achei muito interessante, deste capítulo, que fala assim, ó, Paulo levava consigo a atmosfera do céu. Todos os que com ele se associavam sentiam a influência de sua união com Cristo. É muito interessante. Todos que se chegavam até Paulo e tinham um contato com ele, o que ele sentia ali com a presença dele? A atmosfera do céu. E aí, irmãos, isso é uma reflexão para nós. Porque nós hoje somos servos de Deus, vivemos como povo de Deus dos últimos dias. Será que as pessoas que se associam conosco também sentem essa atmosfera? Porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente lida com as pessoas do mundo afora, até mesmo entre nós mesmos, a gente tira tempo para reclamar da vida, para falar mal do irmão, para fofocar, e aquela atmosfera do céu não é sentida quando as pessoas estão em nossa presença, é para falar de política, daquilo, disso, do outro. Só que era diferente aqui na vida de Paulo, quando as pessoas se associavam com ele, elas sentiam a influência de Cristo, a influência do céu. Isso nos traz aqui uma grande verdade que nós precisamos também. Nós precisamos, irmãos, esses últimos dias, ser verdadeiras testemunhas de Cristo. Ter essa mesma experiência que Paulo teve com Deus, para que as pessoas que viessem associar conosco também venham sentir uma atmosfera do céu. E aqui eu quero ler também, continuar a leitura na página 511. Fala o seguinte aqui, ó. O fato de sua própria vida exemplificava a verdade que pregava, dava à sua pregação um convincente poder. Nisto resiste o poder da verdade, a influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o mais convincente sermão que se pode fazer em favor do cristianismo. O argumento, mesmo que seja irrespondível, pode só provocar oposição, mas o exemplo piedoso tem um poder que é impossível resistir completamente. O que é? Nosso exemplo tem muito mais poder do que as palavras que professamos. E a vida de Paulo não era só pregação, mas era uma convivência com Cristo. Ele não só falava de Cristo,
mas ele exemplificava através da sua vida. Porque eu posso pregar 1000 sermões, mas se a minha vida não for de acordo com a vontade de Deus, esses 1000 sermões que eu prego não valem de nada. Porque o que vale mesmo é o nosso exemplo. É isso que as pessoas estão esperando ver em nós, o exemplo de Cristo, né? E aqui traz também um detalhe importante sobre este capítulo, na página 511 também. Fala assim: os poucos cristãos que o acompanharam para o local da execução, ele se esforçou por fortalecer e animar, repetindo as promessas feitas àqueles que são perseguidos por causa da justiça. Assegurou-lhe que nada falharia de tudo aquilo que o Senhor falava a respeito aos seus filhos provados e fiéis. Por algum tempo, poderiam estar sob o peso de multiformes tentações. Poderiam achar-se destituídos de conforto terrestre. Poderiam, porém, animar o coração com a certeza da fidelidade de Deus, dizendo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Logo terminaria a noite de provações e sofrimentos e raiaria a alegre manhã de paz do dia perfeito. O apóstolo estava a olhar para o grande além, não com incerteza ou terror, mas com a esperança melante e expectativa. Ao encontrar-se no lugar do martírio, não via a espada do carrasco ou a terra que tão logo haveria de receber o seu sangue. Olhava através do calmo céu azul daquele dia de verão para o trono do Eterno. Irmãos, isso aqui assim, me deixa um pouco emocionado, porque apesar de ele levar uma vida dedicada a Deus, o seu fim ser a morte, isso ele não se concentrou nisso, mas ele olhava além disso, porque ele fala aqui, traz uma expressão quando ele escreve ao jovem Timóteo, ele fala: olha, eu sei em quem tenho crido. Isso é muito interessante, que apesar das provações, das lutas, das angústias que ele passou aqui, ele sabia em quem ele cria, em quem eu tenho crido. Estou bem certo. Que é poderoso. Ele fala aqui, né? Que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, ele olhava para o trono de Deus. Esse homem de fé, a visão, a mente dele não estava concentrada nas coisas aqui da terra, mas no verdadeiro objetivo de nossa vida, que é se dedicar a Deus, que é viver uma vida íntegra para com Deus, que apesar das angústias, das provações, ele sabia que Jesus estava com ele em todos os momentos, que apesar da morte em que ele ia sofrer, mas a vida não se resumiria, sua vida não era apenas aqui, mas ele anelava o céu, porque ele foi resgatado pelo sangue de Cristo. E nós precisamos também ter essa certeza, né? Então, quero ler também um outro texto aqui, na página 512. Fala assim: resgatado pelo sacrifício de Cristo, lavava do pecado em seu sangue, revestido de sua justiça, Paulo tinha em si mesmo o testemunho de que a sua vida é preciosa à vista do seu Redentor. Sua vida está escondida com Cristo em Deus, e ele estava persuadido de que aquele que conquistou a morte é capaz de guardar o seu depósito. Seu espírito se apegou à promessa do Salvador: eu ressuscitarei no último dia. Seus pensamentos e esperanças estavam centralizadas na segunda vinda de seu Senhor. E quando a espada do carrasco desceu e a sombra da morte caiu sobre o mártir, seu último pensamento o alcançou, do mesmo modo que o primeiro quando ressuscitar, para encontrar com o doador da vida, que há de convidar para o regozijo dos santos. Irmãos, este nobre homem
morreu aos 67 anos de idade, mas a sua vida testificou o verdadeiro Evangelho, que é Cristo que veio nos salvar. Nenhuma mão fiel foi capaz de registrar a última cena na vida desse santo homem, mas sabemos que ele dedicou a sua vida. Ele tinha a certeza da salvação. Então a morte era apenas um detalhe até a vinda de Cristo, porque ele sabia, ele tinha a certeza que ele ressuscitaria para viver com Deus pela eternidade. E aí ele não tinha medo da morte, mas ele foi alguém que confiou em Deus. Por isso que quando ele escreve ao Timóteo, ele fala, né, olha, eu já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo no juízo me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vida. Paulo teve a certeza da salvação. E nós? Do jeito que vivemos, a vida que vivemos, será que temos também essa mesma certeza? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, irmãos, este grande homem está descansando, aguardando a vinda do nosso Senhor. Só que a obra, o Evangelho, não parou com Paulo, continua conosco. E quando esses nobres homens descansam, traz uma pergunta: quem irá continuar balançando a bandeira da verdade, levando o Evangelho a outros, dedicando a sua vida? Quem? E aí eu quero voltar na página 507 para trazer uma reflexão para que venhamos refletir nessa manhã, quando fala o seguinte, olha, quando os fiéis e exausto porta-bandeira imolam a vida pela uma verdade, quem irá à frente para lhe ocupar o lugar? Aceitarão nossos jovens o sagrado encargo da mão de seus pais? Estão eles preparando para preencher as lacunas que apresentam pela morte dos fiéis? Será a exaltação do apóstolo aceita ouvindo o chamado ao dever em meio aos incitantes ao egoísmo e às ambições que seduzem a juventude? Quem irá ocupar o lugar desses santos homens? Que nós venhamos falar igual Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, estou disposto a fazer o teu serviço, apesar das provações, da morte, das angústias, eu estou aqui para levantar a bandeira dessa verdade, para levar aos outros também a mensagem de salvação. Que nós venhamos, irmãos, ter a coragem que teve Paulo, que nós venhamos ter o mesmo vigor que teve este homem, e que nós venhamos também, assim como ele, se unir com Cristo, que apesar das provações, do perigo e da morte, venhamos também dizer igual Paulo, ali no final de nossa vida: combati o bom combate, guardei a fé, e que o Senhor justo juiz me dará a minha recompensa naquele dia. Que nós venhamos ser os verdadeiros porta-bandeiras da verdade e ter este grande homem como nosso exemplo. Viver uma vida santa para com Deus, uma vida dedicada ao seu serviço. Que Deus nos abençoe para isso. Amém.